Olá a todas! Iniciamos agora mais um encontro do nosso clube de estudos, português para concursos e além. Fico muito feliz de encontrar vocês aqui, a Gisele, a Kelly, a Renaila e a todos que estão assistindo posteriormente. Eu sei que tem um pessoal que sempre avisa, que por razões de trabalho, de estarem no transporte, enfim, com outras atividades, não conseguem estar aqui nesse encontro ao vivo, mas estão acompanhando, não é? E eu fico muito feliz de perceber aos poucos que o que a gente tem falado tem acrescentado, né? Acrescentado aos estudos individuais de vocês, trazendo mais um olhar diferente a respeito desses conteúdos, né? E espero que todo mundo conquiste aquilo que tem buscado. Hoje a gente vai fazer uma atividade muito gostosa, inclusive foi uma solicitação. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu vi que tem alguém. Ah, a Lilian está chegando aqui também, que bom. Então, hoje a gente vai falar sobre pontuação, né, que é um assunto que aparece também disfarçado com várias roupagens. Depois eu mostro para vocês numa das provas uma atividade, alguns exercícios que envolvem a pontuação, né? Interessante é comentar que a pontuação, lendo alguma coisa, tentando atualizar algumas informações, a pontuação é, na escrita, o que a nossa fala faz quando a gente fala, né? Então, a nossa fala, ela tem nuances, né? Eu falo e paro, às vezes paro um pouco mais, às vezes paro um pouco menos, às vezes eu aumento, né, do corpo a minha voz, outras vezes eu faço uma pergunta, não é mesmo? E tudo isso, na escrita, acaba sendo representado pelos chamados sinais de pontuação. A gente vai comentar sobre alguns, bastante brevemente, eu não quero ficar ali cansando vocês com teoria, mas depois a gente vai fazer um exercício juntas, que é um exercício bem legal. Esse material que eu trouxe para vocês hoje, eu adaptei de um curso que eu dei na universidade para a turma de comunicação social, para publicidade. E lá eu dei uma disciplina que envolvia produção de texto, e um dos itens era sinais de pontuação, né? Imagina se você dá aula de pontuação para o pessoal da publicidade, né? Então você tem que ali tentar encontrar formas de ilustrar, né, tudo isso que a gente está falando. É mais ou menos o que a gente vai fazer hoje por aqui, tá? Então, primeira coisa, né? Já comentei, seja bem-vinda, Lilian. Espero que você esteja bem. Fico feliz de te encontrar aqui. Então, os sinais de pontuação, né, essas marcas gráficas que representam o que nós fazemos com a nossa voz quando a gente se comunica, elas se dividem em dois grandes grupos. O primeiro grupo é chamado de sinais pausais, e entre eles estão a vírgula, o ponto e vírgula, né? São os principais sinais que indicam o quê? A pausa, né? A vírgula, uma pausa menor, normalmente a gente usa vírgula para, muitas vezes, elencar vários elementos. Eu estudo matemática, português, física, química, quer dizer, entre cada uma desses itens, a gente usa normalmente a vírgula. O ponto, né, geralmente a gente chama de ponto final, às vezes não é tão final assim, mas ele indica o término de uma ideia.
E o ponto e vírgula, atualmente, ele é muito usado para listagem. Quando a gente quer listar alguma coisa, nós costumamos usar ponto e vírgula. Eu tenho uns exemplos aqui mais para frente. E os outros tipos de sinais de pontuação são chamados de sinais melódicos, que vão indicar o quê? A melodia ou a entonação no discurso, naquilo que a gente fala. E, normalmente, eles estão associados a um ritmo diferente, né? A uma entonação diferente ao texto, eles dão uma entonação diferente. Aí tem os 2 pontos, o ponto de exclamação, de interrogação, as reticências ou os 3 pontinhos, as aspas, os parênteses, os colchetes e o travessão, né? Não são todos, não são só esses, tem outros sinais, esses são os mais frequentes, né? Talvez nem todos, assim, os colchetes a gente usa pouco, né? A gente usa mais colchetes na matemática, né? A gente estava falando agora há pouco de matemática, né? Então tem toda aquela classificação na área das ciências exatas, eles também usam, né, parênteses, colchetes. A gente vai ver isso na prática, que eu acho que é mais interessante, mais legal. Então, tem aqui alguns exemplos. Uns trabalham, outros descansam. Viram que eu dei uma pausa, né, na fala, na leitura desse texto? Uns trabalham, ponto e vírgula, outros descansam. Tecnicamente, vai se falar que o ponto e vírgula, ele está no meio do caminho entre a vírgula e o ponto. Afinal de contas, né, é um ponto e uma vírgula. Ou seja, ele transmite uma ideia de uma pausa maior do que a da vírgula, mas ainda não concluiu a ideia. A gente só usa ponto final quando a informação, a ideia acabou. A gente vai mudar de assunto. E o ponto e vírgula, muitas vezes, ele serve para fazer essa pausa um pouco maior, né? Como se fossem 2 orações. Aqui a gente tem 2 orações, né? Uns trabalham, outros descansam. Então, eu dou uma pausa um pouco maior entre uma oração e outra. E aqui, né, eu trouxe um quadrinho, porque aqui dá para a gente ver várias coisas ao mesmo tempo. Fica até mais divertido, né? Só me digam que... eu sei que na semana passada, depois, a Kelly me falou que a hora que eu usei o quadro branco, não apareceu o que eu estava escrevendo, né? E não sei se foi só para a Kelly, se foi para todo mundo, eu acabei não verificando até o final da gravação. Então, se alguma coisa estiver esquisita, não estiver aparecendo o que eu estou falando, vocês me avisem, tá? Agora tem aqui uma charge do Calvin. Está um pouquinho desfocada, porque eu ampliei demais a imagem para ficar grandona, mas eu acredito que não incomode demais para ler. Por que eu estou usando essa? Porque aqui a gente consegue ver em uso os vários sinais de pontuação, né? E é bacana ver que numa tirinha existe uma tentativa mais explícita de reproduzir a fala, né? Os balõezinhos, tal, aquela coisa. Então, vamos comentar, assim, aqui a respeito de alguns. Então, tá lá o Calvin conversando com o pai, e ele já começa perguntando: você me ama, pai? Então, vamos ver algumas coisas aqui interessantes, né, relacionadas aos sinais de pontuação. Primeira coisa, você me ama? Vírgula, pai. Então, é o ponto de interrogação. Uma das funções do ponto de interrogação é indicar diálogo, né? Quando você pergunta, você quer uma resposta, ou você mesmo que vai responder, ou é outra pessoa. Então, indica diálogo. Né? Uma outra coisa legal para falar do ponto de interrogação, às vezes a gente pergunta para a gente mesmo, né? É um recurso para chamar alguém para conversar, mesmo que essa pessoa ainda não esteja presente. A gente vê isso demais na publicidade,
né, no marketing de conteúdo, né, que hoje em dia substitui muito a publicidade tradicional, né, que você vê assim, aqueles posts, por exemplo, nas redes sociais. Você gostaria de emagrecer? É uma pergunta, né? Quem escreveu está perguntando para quem, né? Ele está ali sozinho quando ele pergunta, mas ele está querendo estabelecer um diálogo com o outro, e um jeito bem legal de fazer isso é perguntando, né? Porque você estimula, mesmo que o outro não responda de fato assim, né? Colocando uma resposta, ele presta atenção, né? Ele fala, poxa, perguntou, será que ele vai informar? Então, como é que faz para emagrecer? Né? Então, tem essa função interessante. E aqui tem a vírgula, estão vendo que tem uma vírgula aqui, ó. Você me ama, pai? Né? Por que a gente usa a vírgula aqui? A gente fala que é para indicar com quem você está falando, né? Nesse caso da tirinha, a pergunta foi dirigida para alguém específico, né? Você me ama, pai? Você me ama, Lilian? Você me ama, Gisele? Você me ama, Renaila? Você me ama, Kelly? Né? Então, eu poderia substituir, logo depois da vírgula, o nome da pessoa com quem se fala, né? Aí o pai do Calvin responde, claro que amo, Calvin. Né? A mesma função, estão vendo? É a resposta, tem a vírgula, obrigada, vocês são lindas, né? Então, a gente tem a vírgula separando a resposta de para quem é a resposta, né? Então, a gente tem os destinatários, né? Nós nos amamos, meninas. Olha lá, eu colocando essa separação. Então, vendo que a vírgula, ela marca uma pausa leve, né? Não é uma pausa muito grande, mas está ali presente. Então, ela está separando o que você está dizendo do para quem você está dizendo, né? Tanto na pergunta quanto na resposta. Aí, seguindo aqui a nossa historinha, aí o Calvin continua perguntando para o pai, tem ponto de interrogação. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Olhem que quando eu leio a pergunta, né, o ponto de interrogação me leva a mudar a minha entonação. Lembra que a gente falou que os pontos de... o ponto de interrogação é um dos sinais melódicos. Ele muda o jeito que a gente fala, né? Então, você dá um tom de pergunta, né? E olhem que interessante aqui a resposta do pai. Bem, claro... Eu vou mudar aqui. Bem, claro que eu... Por que tem essas reticências aqui, os 3 pontinhos? Estão vendo? Um monte de 3 pontinhos? Para que a gente usa? Eu, particularmente, quando eu escrevo, principalmente nas redes sociais, no WhatsApp, eu gosto muito de usar esses 3 pontinhos, ou as reticências. Por quê? Eu gosto de dar esse tom de pensamento. Quando a gente usa reticências, é como se eu estivesse esticando aquilo, eu estou parando para pensar, o pai está pensando, a carinha do pai pensando aqui, ó. Né? Porque o Calvin pergunta, você me ama mesmo se eu fizesse algo ruim? E aí, esses 3 pontinhos é como se ele estivesse pensando, bem, claro que eu... Então, dá aquela sensação de que você está falando algo, está pensando, está esticando a fala, né? As reticências, elas servem para isso, para alongar o texto, para alongar o discurso. E o Calvin continua, mas algo muito, muito... E aqui as reticências do Calvin e o pai. Calvin, o que você fez? E aí já, né, gritando uma coisa interessante a gente perceber, estão vendo que tem aqui até a mudança, negritou, ficou a letra maior,
né? Aqui a gente chama isso de marcas de prosódia, né? Que não é um sinal de pontuação aqui, né? Não é necessariamente a pontuação que mudou. A pontuação continua sendo uma interrogação. Mas quando muda o tamanho da fonte, quando usa negrito, para criar esse efeito, combinando inclusive com o desenho, de que o pai não está simplesmente perguntando, ô Calvin, o que que você fez? Né? Ele está criando esse efeito de grito. A gente adora mesmo esses recursos, eles são muito importantes. E é importante a gente aprender a ler o que eles significam. Sabe aquelas, acho que todo mundo aqui, vocês já ouviram falar que a gente não deve usar o tempo inteiro. Aqui aparece porque é tirinha, né? É uma charge, é uma história em quadrinhos, né? Estão vendo que as letras são todas em letras maiúsculas, né? Mas se, por exemplo, você escreve, que nem está aqui, ó, nesse último quadrinho, tudo maiúscula, estão vendo? Fonte maior, negrito, você cria o efeito de grito, né? Então, tem toda ali, é uma área muito interessante essa dos estudos da linguagem, que vão mostrar como as letras, a construção das frases, ela pode agregar significado às imagens, ela pode conversar com as imagens. E aí um monte de gente faz isso. Os escritores vão fazer isso, os desenhistas vão fazer isso, os cartunistas vão fazer isso, o povo da publicidade, do jornalismo, todo mundo que utiliza textos vai fazer isso, né? E a gente vê que os sinais de pontuação, eles também ajudam, né? Eles, aqui no caso das reticências, criam esse efeito de alongar aquilo que você está falando, né? Aqui a vírgula separando, né? Uma sequência muito, né? O que será que o Calvin aprontou, né? A gente não vai ficar sabendo, tá? Não tem o final da história, mas enfim, serve para isso, para a gente mostrar tudo isso, né? Que é bem legal, bem interessante. E aí eu peguei aqui, inclusive, recentemente apareceu de novo esse texto na internet. É um texto antigo falando sobre o poder da vírgula. Eu até compartilhei num dos meus stories esse texto, né, que é bem legal, porque ele vai falar de como uma vírgula ou o lugar onde você coloca a vírgula muda tudo. Né? O título desse texto é O Poder da Vírgula, e ele tem outros sinais de pontuação, então é legal também para a gente ver como o texto vai sendo construído. Então, começa assim: vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha quando eu leio, né? Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Então, quando eu leio com ou sem vírgula, mudou o sentido, né? Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4 ou 2,34. É muito diferente, não é? Usar a vírgula ali antes ou depois de algum número, some com seu dinheiro. Ela pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Olha que diferente, não é? Que fica. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência.
Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Reparem que aqui tem uma frase em que não tem vírgula. E olhem lá o comentário que vem abaixo. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se você for homem, colocou a vírgula depois de tem. Vamos ler como é que fica? Como nós somos mulheres, vamos primeiro ler aquilo que nos interessa, né? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Agora, olhem como muda a informação se eu colocar a vírgula depois do tem, bem ali no meio da frase, né? Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. A gente não gostou muito dessa frase, mas repararam que quando eu leio respeitando a pontuação e sabendo, né, que ritmo que eu tenho que dar a essa pontuação, eu mudo completamente aquilo que foi dito. Exatamente, o poder da vírgula é fantástico e entender isso, quando a gente lê, é importante, né? Entender o que cada um desses sinais gráficos, ele reproduz. Sim, isso acontece muito nos artigos ali, a Gisele está comentando dos artigos de lei. Uma coisa muito importante que a vírgula também causa, né? E aproveitando o comentário da Gisele, é que você usa vírgula, e a gente usa bastante... Por que usa muita vírgula no direito? Não é? Porque no direito existe uma tendência a se inverter, é um estilo da linguagem jurídica, a inversão, né? Então, na língua portuguesa padrão, a gente coloca sempre assim, sujeito, verbo e complemento. Eu gosto de estudar. Não tem vírgula, por quê? Eu estou usando o sujeito eu, eu gosto do quê? Gosto é o verbo, de estudar é o complemento. Agora, quando eu inverto a ordem da frase, se eu dissesse assim, de estudar, vírgula, gosto eu. Se eu inverto a frase, eu uso vírgula. E por isso que no direito tem tanta vírgula, porque existe há uma tendência, o estilo da linguagem jurídica é ser bastante rebuscada, ela é complexa, né? Talvez assim tenha uma certa tendência, né, a uma sofisticação, porque tem tudo isso, né? Então, tem muita vírgula. Às vezes tem tanta vírgula que se você fica até confuso sobre aquilo que está sendo dito, porque está tudo invertido, né? Está tudo ali fora da ordem normal, né? É uma tendência mesmo, é um estilo desse tipo de linguagem. Então tem que prestar muita atenção. Agora a gente vai fazer um exercício bem divertido, né? Sobre a questão dos sinais de pontuação. A gente vai fazer juntos, tá? Leia o texto seguinte, é esse texto que está aqui mais embaixo, tá? E insira a pontuação adequada para beneficiar. Então, a gente vai ler esse texto. Aqui, vou tentar ler sem pontuação, tá? É difícil de ler sem pontuação. Deixo meus bens à minha sobrinha, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. Tentei ler sem pontuar. Reparem que eu tirei até o ponto final, né? Limpei o texto de pontuação. Se a gente ler, dependendo do jeito que a gente lê e a pontuação que a gente usa, né? Ponto, vírgula, exclamação, interrogação, tal, a gente pode beneficiar a irmã, né? Porque aqui tem vários personagens nessa pequena frase. Tenho ali o sobrinho, o mecânico e os pobres, né? Do jeito que eu coloquei, você fica sem entender, né? Dá a impressão que é uma parte ali de
alguém entregando, né, dando ali os seus bens, né, fazendo o seu testamento, né? Então, vamos ver como é que ficaria para a gente poder beneficiar a irmã. Deixa eu mudar aqui. Beneficiando a irmã. Deixo meus bens à minha irmã. Ponto. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico. Nada aos pobres. Estão vendo que entre a frase anterior, sem nenhuma pontuação, e essa aqui é recriada, né? É a mesma oração, só que com pontuação. E aqui a gente vai observando alguns usos bem interessantes, né? Então, aqui eu tenho, deixo meus bens à minha irmã, ponto final. Né? É a frase principal. A irmã é a beneficiária do testamento. Não a meu sobrinho. Mudou a informação, outra oração. Ponto final aqui também. Jamais será paga a conta do mecânico. Coitado, o mecânico vai receber um calote. E os pobres não vão ganhar nada. Nada aos pobres. E agora, se eu quisesse beneficiar aos sobrinhos, ao sobrinho, como é que a gente podia fazer? O que vocês acham? Deixa eu até voltar para não confundir. Se vocês quiserem colocar aí no chat, ou alguém quiser falar, como que seria que eu poderia reconstruir, só mudando pontuação, né? Colocando vírgula, colocando ponto, né? Para beneficiar o sobrinho. Então, troca, agora não vai ser a irmã que vai ganhar a grana, né? Vai ser o sobrinho. Como que vocês acham? O que vocês fariam aqui? Alguém tem alguma sugestão? Pode usar ponto de interrogação, de exclamação, vírgula, ponto final, né? Aí é meio que a gosto do freguês. Como que a gente faz para beneficiar o sobrinho? Não vai mexer no texto, tá? É só incluir pontuação. O máximo que acontece é usar maiúscula, né? Depois que você interrompe uma frase, põe esse ponto final, interrogação, exclamação, tem que colocar a sequência na maiúscula, né? Alguma ideia? Vamos ver? Vamos beneficiar agora o sobrinho? Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. Olhem lá o comecinho. Se eu mudo para uma pergunta, né? Tá pensando, né? Deixo os meus bens à minha irmã? Não. É uma exclamação ali, poderia ser ponto final? Até poderia. Mas se você quer deixar bem marcado, né? Bem assim, não, para a irmã, não, né? Ah, meu sobrinho. De repente, você gosta muito do sobrinho, quer deixar com ênfase, coloca outra exclamação que tá tudo certo também, né? E para beneficiar o mecânico, né? Aqui a gente fez um exemplo mostrando como a mudança de pontuação, né? Primeiro beneficiaria a irmã, depois beneficiaria o sobrinho, e agora vamos beneficiar, vamos entregar a grana para o mecânico. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico. Nada aos pobres. Coitados os pobres, né? Sempre são os últimos a serem beneficiados, né? E aí a gente vai percebendo como vai mudando, né? Vai mudando a história, né? E agora, finalmente, para a gente beneficiar os pobres,
Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico? Nada. Aos pobres! Ei, agora sim, né? Então, olhem que interessante, né? Como a gente consegue criar 4 textos diferentes com exatamente os mesmos itens escritos, as mesmas palavras, não foi acrescentado ou tirado nenhuma palavra. É lógico que aqui, né, para beneficiar os pobres, né, a gente tem que criar um efeito, né, de preenchimento daquilo que não foi dito, né? Porque tá faltando, você fala assim, mas está faltando algumas palavras. Sim, mas à medida que a gente vai construindo ali antes, né, uma informação, né? Então, deixo meus bens? Não. A outro também não. A outro vou pagar, estou falando de grana, né? Nada, que nada. Aos pobres, vamos doar tudo, né? Então, à medida que vai seguindo o texto, a gente vai diminuindo a quantidade de informação necessária e a pontuação vai ganhando força, né? Então, a gente vai percebendo aí o uso, né, e a importância da pontuação. Eu acho esse exercício muito, muito legal, né? Ele deixa a gente perceber, né, esse ritmo mesmo que a pontuação traz para o nosso texto, né? Acho que aqui, ó, acabou. Eu queria passar agora para mostrar para vocês, né, que, como eu falei no início, né, do nosso encontro hoje, que espero que tenha sido divertido. Sempre eu acho divertido esse exercício. Como que aparece em provas, né? Como já apareceu algumas vezes em provas de concurso. Como a gente está usando a prova do TJ e a do Banco do Brasil, na do Banco do Brasil, que é a versão de 2021, não tinha especificamente nenhuma questão relacionada à pontuação. Mas percebam, né, como a gente já falou em outros momentos, às vezes o exercício em si, ele não é de pontuação, mas para eu conseguir entender, eu preciso pontuar, eu preciso, na minha leitura, mesmo que, lógico, ninguém vai fazer numa prova de concurso uma leitura em voz alta, mas você lê na sua mente, você pontuando adequadamente, você lendo, respeitando esse ritmo que a pontuação traz, você agrega significado ao texto, você entende melhor. E aqui eu estou mostrando para vocês, na prova do TJ de 2018, eles utilizaram, num dos textos, alguns exercícios especificamente de pontuação. O texto é esse, deixa eu ver. Tá bom para vocês o tamanho? Dá para vocês lerem? Tá? Então tá. É esse texto que chama Ai Gramática, Ai Vida. A gente não vai ler inteiro, né? Mas olhem só o comecinho dele, né? Já tem aqui, né? Ai, gramática, ai, vida. Olha as vírgulas presentes aqui, né? Criando mais ou menos aquele mesmo efeito. Você me ama, pai? Sim, eu te amo, Calvin, né? Aqui a gente chama isso de vocativo. Você está chamando alguém. Ai, gramática. Ai, vida. E olhem só que interessante esse texto, ele já começa com uma pontuação bem diferente, com exclamação, que a gente viu agora também nesse exercício, bastante. Então, eu tenho que ler, mesmo que na minha cabeça, dando o tom que é necessário.
O que a gente deve aos professores? Exclamação, né? A exclamação, ela sempre traz esse tom de... É como se fosse até um discurso, né? A fala, a gente fala que ela sobe, né? O que a gente deve aos professores? É como se eu levantasse a minha mão e falasse, né? E aí, ele vem, eu não vou ler até antes do francês, porque meu francês é horroroso, então eu não quero gravar nada em francês. Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram. E vocês querem coisa mais importante do que a gramática? Olhem só, né? Quanto de pontuação a gente tem aqui. Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, lembra que a gente falou que as vírgulas, elas às vezes assim, elas organizam, elas estabelecem uma pausa, quando a gente quer chamar a atenção de alguma coisa, a gente pode colocar entre vírgulas, né? E tem aqui um pouquinho mais adiante uma pergunta, né? Convocando meio ali que quem vai ler a tomar ali uma ação, mesmo que a pessoa não responda diretamente, né? Se a gente correr o olho rapidamente, a gente tem vários sinais de pontuação. 2 pontos aqui 2 vezes, depois tem aqui, ó, parênteses, né? Para que serve parênteses? O parênteses, olha, aqui tem um exemplo bem bacana. Lendo aqui um pouquinho antes. Há quem discorde. Oscar Wilde, por exemplo, dizia de George Moore, escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. A propósito, de onde é que eu tirei tantas situações? Simples, tem em minha biblioteca 3 livros contendo exclusivamente citações e blá, 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 blá. Estão percebendo que aqui o autor desse texto, ele coloca o parênteses para acrescentar uma informação que não necessariamente é necessária aqui para esse texto, ele acrescenta ali a opinião dele. Semana passada nós falamos de deíticos não, a palavra que nós usamos foram os modais, da modalização, lembram disso? Quando a gente fala assim, infelizmente, a meu ver, esse a propósito que aparece aqui também é uma marca de modalização, porque o autor desse texto, de repente, ele abre um parênteses para falar de uma outra coisa, para se colocar, né? De onde tirei tantas citações? O texto dele tem bastante citações, e aqui meio que ele explica, né? Então, é muito comum a gente usar parênteses em textos para acrescentar um detalhamento, né? Para trazer uma informação adicional, né? Muitas vezes, em textos acadêmicos, quem já estudou, já viu isso, a gente coloca a citação aqui, né? O nome do autor, o ano da obra, a página onde aquele fragmento aparece, né? Então, a gente usa parênteses também para isso. O texto está recheado de pontuação, tem ali embaixo um monte de outros pontos de exclamação, enfim, é um texto que acaba criando muita vivacidade. E vamos ver onde aparecem as questões específicas de pontuação. Olhem aqui a questão 10, né? Porque esse texto, inclusive, ele foi usado para muitas questões. Da 9 a 18 é o mesmo texto. Então, a questão 10, em específico, dizia assim: observe as passagens do texto. O que a gente deve aos professores, né? Aqui no primeiro parágrafo. E no quarto, mas quem, professoras, nos ensina a viver? Né? No quarto parágrafo, então, tem aqui uma exclamação e uma interrogação. E aí, a pergunta: observando-se o contexto em que ocorrem e a pontuação nelas presentes,
Conclui-se que as frases apontam correta e respectivamente para os seguintes sentidos. Vamos tentar responder juntas essa? Então, tem aqui a primeira frase é uma exclamação. A segunda tem uma interrogação, uma pergunta. E aí ele quer saber, né? Percebendo aqui os contextos em que elas acontecem, correta e respectivamente. Então, sempre que tiver respectivo, significa que a primeira informação pertence à primeira frase. A segunda informação pertence à segunda frase. E olhem só, nas próprias alternativas, a gente tem uma informação importante que está na pontuação. O que separa a primeira frase, o comentário da primeira frase, do comentário da segunda, é um ponto e vírgula. Estão vendo aqui? Ó, deixa eu até aumentar um pouco mais aqui. Como eu já falei, né? Quem é míope sempre acha que tá pequeno. Aqui, ó. Deixa eu até marcar, fazer um desenho aqui, ó. Olha, tem um ponto e vírgula aqui, estão vendo? Ó, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. A pontuação está indicando que eu tenho o item, o que está antes do ponto e vírgula, corresponde ao comentário da primeira frase. O que está depois do ponto e vírgula corresponde ao comentário da segunda frase. Às vezes a gente se confunde, quem já não se confundiu nesse tipo de exercício, porque você lê e você fala, nossa, mas está dizendo a mesma coisa na A, na B, na C. Às vezes está dizendo a mesma coisa, mas numa ordem trocada, né? Às vezes o ponto e vírgula está no lugar diferente e criando, como a gente viu há pouco, uma informação diferente, né? Então, às vezes a pontuação, nesse caso, ela é parte do exercício, mas às vezes para você responder o exercício que não é um exercício de pontuação, você precisa prestar atenção na pontuação para conseguir escolher a resposta correta. Vamos fazer esse daqui juntos. Então, a gente tem uma exclamação e tem uma interrogação. Vamos ver o que diz em cada uma das 5 alternativas. Na primeira diz assim, o narrador sente que está em dívida com os professores por tudo o que aprendeu. O que a gente deve aos professores? Tem um senso de dívida? Ele fala deve, né, no sentido de ter uma dívida. Pode ser? Pode. Vamos ver o que vem a seguir, depois do ponto e vírgula, que corresponde à segunda oração, que é a interrogação. O narrador acredita que o papel da gramática no cotidiano é incompreendido. Será que ele acredita? Mas quem, professoras, nos ensina a viver? Não sei, né? A primeira parte parece boa, mas a segunda eu estou na dúvida. Vamos olhar a outra? Letra B. O narrador demonstra reconhecimento pelo que foi ensinado pelos professores. O que a gente deve aos professores? Pode ser um reconhecimento, como se fosse um elogio? Pode, né? Agora vamos ver a segunda parte. O narrador questiona qual é o papel da gramática na vida cotidiana das pessoas. É uma interrogação, não é? Uma interrogação envolve um diálogo, uma pergunta, e pode também envolver uma dúvida, um questionamento. Olha que a letra B está parecendo boa. Vamos ver se não tem nada ali nas outras 3 que possa confundir a nossa cabeça. O narrador ironiza a educação e os ensinamentos de seus professores. Olhando o texto, não parece nesse caso que poderia até ser ironia, mas aqui não parece, né? Porque se a gente for ler depois esse texto, é um texto que realmente fala
da importância da gramática, dos estudos, enfim. E depois do ponto e vírgula, né, informação sobre a segunda frase, o narrador sugere que a gramática não tem importância nenhuma na vida das pessoas. Sugere, não sei se é isso, né? Letra D. O narrador expressa certo descontentamento com o que os professores lhe ensinaram. Essa daqui é aquela chamada bola fora, né? Para você ter a quinta alternativa. Não tem nada a ver com a primeira frase. A segunda, o narrador tem plena certeza. Essa realmente é a bola fora, porque uma pergunta ou é um diálogo ou é uma dúvida. Plena certeza numa pergunta? Então, o cara não pergunta, né? Ele afirma. Essa está completamente fora. O narrador questiona, mas não é exclamação que questiona, é interrogação. Estão vendo como está invertido? O narrador questiona os ensinamentos gramaticais que recebeu dos professores, o narrador discorda da ideia de que a gramática... Estão vendo que a gente já consegue, só observando o sinal de pontuação e o verbo, não é, que está associado à descrição do que estaria presente naquela oração, a gente já consegue eliminar algumas. Então, não sei se vocês concordam comigo, eu diria que a letra B parece a melhor alternativa, né? Demonstrando um reconhecimento aqui na primeira frase e na segunda um questionamento, né? Alternativa B para número 10. E o que a gente precisa é observar contexto e também a pontuação presente nesse contexto, né? Só para a gente poder ver mais um outro exercício que também trabalhou diretamente com a questão da pontuação, é o 11. Quando o autor diz que a vida é pontuação e associa a infância à exclamação, seu objetivo é mostrar que, acho que é legal a gente até ver aqui, ó, tá aqui do outro lado aqui do texto, a gente tem essa parte, ó, infância, 2 pontos, né, uma função dos 2 pontos é apresentar uma explicação, uma descrição a respeito de algo, né? Então, quando a gente usa 2 pontos, o que vem a seguir, muitas vezes, explica aquilo que apareceu antes, né? Infância, 2 pontos, a permanente exclamação, 2 pontos de novo, dizendo que o que ele vai trazer aqui, de algum modo, esclarece o que ele informou antes, né? Ele está fazendo uma definição de infância, né? Para esse autor, né, que é o Moacir Ciliar, a infância é uma permanente exclamação. Vamos ver como é que... E olha que é bonitinho que toda essa parte aqui está com várias frases exclamativas. Nasceu! É um menino! Que grande! E como chora! Claro, quem não chora não mama. Me dá, é meu. Ovo, uva. Ivo viu o ovo. Ivo viu a uva. O ovo viu a uva. Olha como o vovô está quietinho, mamãe. Ele não se mexe, mamãe. Ele nem fala, mamãe. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança, não verás nenhum país como este. Dá agora se tu és homem, dá agora, quero ver. Estão vendo que eu tentei ler todas elas exclamando, né, com esse tom mais forte, né? Por quê? Corresponde à pontuação e corresponde, de acordo com o autor do texto, à característica da infância, né? E se a gente for pensar a nossa experiência de vida, e acho que aqui todo mundo, né, ou trabalhou, ou trabalha, ou foi recentemente, há pouco tempo, criança, jovem,
A infância é um momento realmente em que a gente usa muita exclamação, né? De descoberta, de novidade, né? Se você passa na porta de uma escola, né? Uma escola de educação infantil, uma creche, mesmo um Fundamental 1, você ouve muito barulho, né? As crianças são muito ruidosas. É a intensidade, né? E aí, né? Voltando aqui para a questão 11, quando esse autor diz que a vida é pontuação e associa a infância à exclamação, seu objetivo é mostrar que, letra A, o pleno encantamento marca esse período da vida e as emoções tendem a mostrar-se com mais intensidade e espontaneidade. Bem, parece bom, né, para falar da infância, né? Falar sobre encantamento, as emoções que são intensas, a espontaneidade. Parece boa, mas vamos ver as outras. A percepção exagerada das crianças não tem como se justificar na relação que elas estabelecem com os adultos e o mundo. Essa é justamente aquela frase bem escrita, linda, mas que não tem nenhuma relação com o que a gente acabou de ler, né? Os adultos tendem a ficar incomodados com a forma como as crianças vão descobrindo os segredos do mundo. O exercício não é para falar aqui sobre a questão da infância e o uso das exclamações, né? A gente leu aqui uma série de eventos que estão associados à infância, desde o nascimento, né? Nasceu, é um menino. Quem que faz isso aqui? Ó? Me dá, é meu. Fala de criança, né? Que criança que a gente já não ouviu falando, me dá, é meu. Você dá 2 brinquedos para 2 crianças, um que é o do outro, né? Eles não querem ficar com os deles, eles querem o do outro, né? Aquela questão de não saber dividir, né? Então, tem várias falas. A fala é lógico que atualmente, talvez aqui, as pessoas mais jovens aqui que estão assistindo a essa conversa, ou depois assistindo a gravação, não tenham vivido isso. Eu sou da época que a gente aprendia na cartilha isso, né? O vovô viu a uva, né? A antiga cartilha, né? Então, são frases que correspondiam a um período de alfabetização, né? A surpresa das crianças com relação a várias situações, né? A ordem, né? Então, a gente tem aqui, voltando, né? A letra C tem uma informação sobre os adultos, e não necessariamente a esse ficar incomodados, né? Mesmo porque o foco dessa parte não é o adulto, é a criança, né? E o seu comportamento espontâneo, intenso, alegre, curioso, né? Letra D. Os adultos têm dificuldade, novamente os adultos, estão vendo que essas duas aqui são duas alternativas que não correspondem ao cerne, né, à parte principal do texto? Os adultos têm dificuldade para atender o encantamento das crianças pelas suas descobertas com o mundo que os circunda. Também bola foríssima, né? Não tem nada a ver com o que foi dito antes. E o último, as crianças normalmente descobrem o mundo sem reagir aos acontecimentos que marcam essa etapa de seu desenvolvimento, bem o contrário. Então, o que a gente percebe? A gente tem a letra A, e a letra A, ela corresponde ao uso grande das exclamações, dessa curiosidade, dessa alegria, dessa vivacidade, e a pontuação ajuda a criar o sentido para o texto, né? Fez muita cópia dessas frases, né? A gente fez mesmo, né, Gisele? Fez até cansar, né? Depois descobriram que não era legal, mas funcionou, né? Só para mostrar para vocês, então estão vendo, tem 2 exercícios que diretamente falam de pontuação relacionadas à compreensão textual, né? E aqui
Tem alguns outros exercícios, a gente só vai mostrar. O 13 também tem a ver com essa questão de exclamação. Olha aqui, ó, assinale a alternativa em que as frases da passagem infância a permanente exclamação expressam as vivências infantis relacionadas à possessividade e à escolarização, respectivamente. A única coisa diferente que fizeram aqui nesse exercício, ao invés de usar ponto e vírgula, eles usaram barra, a barra separando uma frase da outra, né? Mas a gente tem aqui, é o mesmo fragmento que a gente acabou de ler, né? Pegaram ali algumas frases, a gente tem que dizer o que é que corresponde à possessividade e o que corresponde à escolarização. E aí, acho que essa daqui é até fácil, né? Porque qual dessas frases que estão antes da barra correspondem à criança a esse comportamento possessivo, né? Me dá, é meu. Tem em outra alternativa, dá agora, se tu és homem. Que grande, como chora. Estão vendo? Que são todas são exclamações, mas que transmitem outros significados. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, né? Parece um hino, né? Quase que né? Aquelas de organização social e política, né? Então, me dá, é meu, fala de criança não querendo dividir. E relacionada à escolarização, depois da barra, ovo, uva, né? Para que a gente consiga responder isso com facilidade, ou a gente tem que ter vivido isso, ou saber que em algum momento na época da alfabetização se utilizou esses recursos para aprendizagem, né, para que a pessoa aprendesse o alfabeto, né, as letras do alfabeto. Então, sim, quem respondeu, Gisele, a letra D corresponde e ela usa a exclamação e os vários usos associados à exclamação para criar o próprio exercício e a compreensão do texto. Então, estão vendo quanta coisa que, se a gente observar e entender e aplicar, tanto a gente consegue responder melhor aos exercícios, quanto a gente consegue se comunicar melhor também, né? Então, é um tópico pequeno, mas grandioso, que traz para a gente uma percepção muito grande e que pode mudar completamente o sentido daquilo que é dito. Então, tem aqui, se vocês depois quiserem aproveitar, pegar esses exercícios, verifiquem que há outros aspectos da pontuação que estão presentes ali, diluídos em outras atividades também. Certo, meninas? Precisa se atentar na leitura. É um conjunto, né? O legal, né? Não sei se é legal para quem gosta, né? Mas é uma somatória de fatores. É a pontuação, o conhecimento de mundo, conhecimento da ordem, né? Das palavras, do sentido das palavras, enfim, todos os itens que a gente comentou sobre alguns ainda, há poucos, todos eles somados é que contribuem para que a gente consiga fazer uma interpretação mais clara, e aí a gente pode aplicar isso, aproveitando o que a Gisele tinha falado antes, a questão das leis. Muitas vezes a questão da matemática, a pontuação na matemática é muito importante, porque a pontuação às vezes substitui vocabulário. Então, quando você vê todos os símbolos, né, da pontuação, que na matemática acabam sendo sinais de
igual, maior, menor, né, que corresponde, equivalente. Então, entender isso e ler com proficiência nos ajuda a entender as fórmulas, mesmo que às vezes elas não sejam tão fáceis assim, tão claras, mas pelo menos entender o que é que aquilo está querendo dizer, não é mesmo? Meninas, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa para vocês, né? A gente tem ainda semana que vem mais um encontro antes do concurso do Banco do Brasil em língua portuguesa. Eu queria perguntar para vocês, se vocês quiserem, estiverem dispostas, se vocês não estiverem disponíveis, mas quiserem ter um material, eu penso em utilizar essa próxima quinta e a outra quinta para falar um pouco sobre estratégias para resolver as questões de inglês. Aqui nessa prova do Banco do Brasil, vão ser 5 questões de inglês. Se vocês falam assim, mas são só 5, né? São só 5 questões que podem dar 5 pontos a mais para vocês. Soma 10 questões de português com mais 5 de inglês, né? Então, a gente vai compondo uma boa nota. Então, se vocês quiserem, na quinta-feira, eu vou também fazer uma outra conversa, né? Um outro encontro como esse, para falar um pouquinho como que a gente resolve em inglês, né? Lógico que não é aula de inglês, não é curso de idiomas, mas são algumas dicas que eu acho que são importantes para vocês olharem a prova de inglês e conseguirem um bom resultado. Então, são alguns comentários, então a gente pode marcar, já deixar pré-agendado na quinta-feira, mesmo horário, a gente faz esse encontro, né? E podemos fazer nessa quinta e na da semana que vem também, para baixar um pouco a ansiedade. Então, a gente tenta baixar a ansiedade dentro daquilo que está dentro da área de atuação, né? Em matemática, eu não consigo baixar muita ansiedade, porque não é a minha área de expertise, tá bom? Então, é isso, queridas. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Então, a gente se encontra novamente na quinta. Se não, vai ter uma gravação disponível, né? Por isso que eu coloquei o português para concursos e além, né? Então, na quinta-feira vai ser o além, inglês para concursos, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, pelo tempo disponibilizado. Obrigada, Gisele, Lilian, Renaila, Kelly e a todos vocês que estiverem assistindo depois, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem, tá? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até quinta. Bom descanso para vocês.